Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus. E dessa vez nós escolhemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e a partir do verso 3, que nós vamos alimentar da palavra de Deus. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, e a partir do verso 3, que diz assim: E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou-se o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu o quê? Verso 5. E aconteceu no dia seguinte, reunir em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então agora Pedro responde, no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse que esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12. E em nenhum outro, Pedro pregando para eles, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é uma mensagem muito linda do apóstolo Pedro. Eles dois, Pedro e João, na prisão, por causa de um benefício feito a um homem enfermo. Se nós voltar atrás, nós vamos entender melhor o porquê que Pedro e João estavam presos. No capítulo 3, nós vimos, a partir do verso 1, que a porta do templo chamada Formosa, ali todos os dias, a hora 9, que no nosso calendário brasileiro é às 3 horas da tarde, os irmãos reuniam para orar. E a família de um homem paralítico, todo dia levava aquele homem, punha ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, chegou um determinado dia que Pedro e João iam entrando no templo e aquele homem pediu para eles esmola. E Pedro e João disse para aquele homem: olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa, dinheiro. Pedro e João disse: nós não temos prata e não temos ouro. Nós não temos prata e nem ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. O que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Aquele homem começou a se mexer, mas como nunca andou, sem confiança, mesmo vendo que as suas pernas estavam firmando,
mas sem confiança. Pedro foi, pegou pela mão e ergueu aquele homem, ele levantou e saiu saltando e glorificando a Deus. Foi para a sua casa contar a sua família? Não. Foi agradecer a Deus. Entrou para o templo, saltando e glorificando a Deus pela bênção que ele recebeu, pelo grande benefício que ele recebeu de Deus. Mas as autoridades não ficaram satisfeitas. Os incrédulos não ficaram satisfeitos. Mandaram prender Pedro e João e começaram tantas interrogações, daqui e dali, vai daqui, vai dali, que não tem tempo de nós falar tudo. Mas então na passagem que nós acabamos de ler, eles falavam, e Pedro também falava, pregava para eles, aquela multidão, e que no texto que nós acabamos de ler, diz que lançaram mão deles, os encerraram na prisão, até o dia seguinte, porque já era tarde. Mas no versículo 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou-se o número de quase 5.000. Quase 5.000 pessoas que creram na mensagem do Evangelho, na santa e bendita palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então reuniram o sacerdote, todos da linhagem, fizeram aquele povo reunido ali, autoridade, procurando maneira de condenar Pedro e João. Eles queriam matar, acabar com a vida deles, mas a multidão estava do lado de Pedro e João. Então, no versículo 7 nós vimos: e pondo no meio, os do meio perguntaram: com quem poder ou em nome de quem fizeste isto? Ele sabia muito bem que é no nome de Jesus. Mas então foi perguntar: é no nome de quem que vocês fizeste isso? Que aconteceu aquele milagre? Então Pedro, tomando a palavra agora no versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, tomando a palavra, disse: aleluia. Cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de que modo foi curado, seja conhecido de todos vós que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é no nome dele é que esse homem está são diante de vós. É no nome de Jesus que esse homem está curado diante de vós. Aleluia. E no versículo 12, Pedro pregando com autoridade, cheio do Espírito Santo, Pedro cheio da glória de Deus, com convicção, com confiança no que estava fazendo e no que ele estava falando. No versículo 12 ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E as autoridades ali, sacerdote, sem poder fazer nada, porque a autoridade maior é o nosso Deus, a autoridade maior é a palavra de Deus, e Pedro estava pregando na autoridade de Deus. Então ele disse para eles: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então eles, verso 13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João,
informado que era homem sem letra, indouto, quer dizer, homem sem leitura, de pouca leitura, pessoa lavrador, pescador, mas cheio da glória de Deus, homem que era usado na mão de Deus. Aleluia! E vendo estar com eles o homem que for curado, nada tinha que dizer o contrário, não tinha de negar, não tinha jeito. O homem que estava curado estava ali ao redor deles, juntinho deles, glorificando a Deus e agradecendo a Deus pela sua salvação, pelo aquele benefício tão grande que ele recebeu. Não tinha como eles negar, não tinha como eles mentir, isso é mentira, isso é eles que inventaram, é tirado por trás da orelha, não. O homem estava ali junto com eles, não tinha como negar. Aleluia. Verso 15, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer esses homens? Porque todos o havia em Jerusalém, é manifesto que foi feito um sinal notório, não podemos negar. Então as autoridades agora conversando um com o outro, dizendo, o que vão fazer desses homens? O que aconteceu não tem jeito de nós negar, não tem jeito de nós sair fora. O que aconteceu é uma coisa tremenda. A medicina não podia resolver, a ciência não tem solução, mas é somente o Deus desses homens. Como vamos fazer? Mas então reuniram para mandar eles embora, mandar eles sair fora da cidade. Aleluia! E chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falasse em nome, e nem ensinasse em nome de Jesus. Chamaram Pedro e João e disse, absolutamente, você sai, vai embora, e não fala mais de Jesus aqui não. Esquece esse negócio. Mas vamos a resposta de Pedro. Respondendo, porém, Pedro e João, e disseram-lhe, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi vós antes do que a Deus. Verso 20, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pronto. Então quer dizer, Pedro e João estava falando para aquelas autoridades que eles estavam dispostos a qualquer coisa, a morrer ou ficar na cadeia, mas não negar o nome de Jesus, não podemos negar o que temos visto e ouvido. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigarem, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Todo o povo glorificava a Deus, a multidão glorificava a Deus, porque era maravilha que aconteceu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu deixo a você um conselho da parte de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Examine a palavra de Deus. Toma tempo para você ler a Bíblia, para que você fique bem informado sobre o propósito de Deus, sobre o grande amor de Deus. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer que você seja conhecedor dos poderes de Deus dentro da sua palavra. Deus quer que você seja um leitor autêntico, que você passe a entender, ler e entender a palavra de Deus, para que você não fique enganado, iludido nesse mundo e vai morrer e perder a salvação. Então, o conselho de Jesus para nós, no Evangelho segundo escreveu João 5,39, Jesus deixou para nós esse conselho: examinai as Escrituras, porque vós cuidai nela a vida eterna. É ela, somente que de mim testifica, disse Jesus.
examinai as Escrituras e cuidar de nela a vida eterna, porque são elas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Então examine as Escrituras, leia a palavra de Deus, toma tempo para você ler a Bíblia Sagrada, o maior livro da história de toda a raça humana. E nós vamos orar por um ponto, uma vírgula desse trabalho. Querido Deus e Pai, Santo de Israel, é no nome santo de Jesus que nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Meu Deus, meu Pai, nós entregamos nas tuas mãos a nossa linda cidade de Ipatinga, que o Senhor veio abençoar toda a família, todos os moradores dessa cidade, os nossos governantes, as nossas autoridades. Vem abençoar, meu Deus, meu Pai, o nosso Brasil, os governantes do nosso Brasil, as autoridades do nosso Brasil, toda a família do nosso Brasil, que seja abençoada pela tua mão santa e bendita e poderosa, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém e amém, Jesus.